Fala galera estudiosa, como é que vocês estão? E aí, povo biológico? Meu nome é Fernando Santana, eu sou professor de biologia e venho aqui junto com vocês na proposta de resolver algumas questões referentes à última prova do Enem de 2020, né? No caso, a prova amarela da primeira aplicação. Tá? Nessa prova eu escolhi a questão 121, para que a gente possa relembrar alguns conceitos, para que a gente possa melhorar algumas informações que porventura a gente tenha. Essa questão 121 é uma questão que diz o seguinte: uma população encontra-se em equilíbrio genético quanto ao sistema ABO, em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O e 16% ao grupo A homozigotos. Considerando que P é igual à frequência de isão A, Q é igual à frequência de isão B e R é igual à frequência de isinho, espera-se encontrar a seguinte relação descrita nessa tabela, né? Os grupos sanguíneos AB, AB e O, os genótipos relacionados a esses grupos sanguíneos e o cálculo de suas frequências, certo? A porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população deve ser de... Bom, antes de mais nada, né, vamos relembrar aquilo que eu gosto sempre de falar, né? Quando eu falo assim, prova do Enem, quando vem na minha cabeça, vem sempre a ideia competências e habilidades. Rapaz, para mim competência, né, é conteúdo e a habilidade é resolução. Né? E para resolver uma boa questão de biologia do Enem, eu tenho que ter a seguinte noção. As questões do Enem são construídas a partir de 3 partes. Né? Um texto base, que vai direcionar o seu pensamento, que vai direcionar o foco da sua atenção para um assunto específico da biologia. No caso, esse texto base fala de equilíbrio genético, fala de sistema ABO. Então, esse texto base faz com que a minha cabeça, que está cheia de conhecimentos e cheia de conteúdos bagunçados, comece a se alinhar para essa temática da genética, genética de populações e sistema ABO. O texto base também apresenta uma situação-problema, e aqui no caso ele me dá algumas frequências, né, de fenótipos presentes na população. E muitas vezes ao longo dessa situação-problema, ou às vezes ao longo dessas informações, ou de um modelo experimental descrito, ele me apresenta dados, me apresenta resultados. E dessa forma a questão organiza os seus dados em uma tabela. Após a análise, né, desse texto base, após recordar tudo que esse texto base representa em termos de alinhamento de conteúdos, eu vou para o enunciado. E o enunciado acaba sendo a parte mais importante da questão, porque é o enunciado que vai me direcionar para a alternativa que eu devo marcar. Lembrem que é uma prova de múltipla escolha, né? E apesar de eu ter múltiplas escolhas, eu só posso marcar uma, que é aquela que tem a ver com o que foi pedido no enunciado. É aquela que completa o enunciado, é aquela que responde o enunciado. Não tentem fazer as questões de múltipla escolha julgando se o item está certo ou errado, porque você pode acabar caindo em alguma situação, né, em algum distrator. Beleza? Bom, vamos lá e vamos entender o que o texto base, né, movimenta aqui na minha cabeça. Uma população encontra-se em equilíbrio genético. Imediatamente eu lembro de genética de populações. A genética de populações é a área da biologia que estuda o padrão das variações nas populações ao longo do tempo. Lembrem, gente, populações mudam, populações são dinâmicas, as populações não são estáticas. Desde a ecologia, quando vocês aprenderam o conceito de população, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, você percebe que a noção de tempo é importante, porque ao longo do tempo as coisas mudam. Então as populações podem mudar. Na ecologia, a gente
a gente foca muito a mudança quantitativa da população. Se a população cresce, se a população diminui, se a população se estabiliza, né? Mas a genética de populações foca nas variações qualitativas, ou seja, nas variações fenotípicas, genotípicas e alélicas, ou seja, nas variações apresentadas na morfologia, na fisiologia e no comportamento dos indivíduos. E entenda que essa morfologia, essa fisiologia, esse comportamento, ou seja, esse fenótipo descrito, é expresso a partir de um genótipo, de um conjunto de genes, mais a influência que eles recebem do meio, mais a influência que eles recebem do ambiente. Então não tem como desvincular as variações fenotípicas das variações genotípicas. E lembrem que genótipos são conjuntos de genes formados, por exemplo, em organismos diploides como nós, a partir da associação de pares de genes alelos. Se eu tenho pares de genes alelos, eu também não posso dissociar da ideia de variação fenotípica genotípica a ideia de variação alélica. Por isso que a genética de populações leva em consideração esses 3 padrões aqui de variação. Beleza? Variações ao longo do tempo. O que são variações ao longo do tempo? Uai, variações ao longo do tempo, jovens, nada mais, nada menos é do que evolução. Então, a evolução é a variação ao longo do tempo, mudanças que ocorrem nas populações ao longo do tempo. Beleza? Bom, equilíbrio gênico. Quando eu penso em equilíbrio gênico e lembro de genética de populações, me vem à cabeça o princípio de Hardy-Weinberg, ou o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Muita gente, só de ouvir esse nome, treme, pois lembra das contas matemáticas que precisam fazer. Jovens, são contas muito simples, vai. Isso não é o difícil. O difícil é você interpretar evolutivamente o que isso significa, certo? Porém, vamos lá. Equilíbrio gênico significa dizer que as populações, tá, não sofrem alterações em suas frequências alélicas ao longo das gerações. Então são populações estáveis, são populações que não mudam ao longo do tempo. São populações suficientemente grandes e livres da influência dos fatores evolutivos. Para que uma população esteja, então, em equilíbrio de Hardy-Weinberg, essas populações, primeiro, têm que ser suficientemente grandes para não sentir, né, de forma tão significativa eventuais efeitos de mudanças. E precisam estar livres da influência dos fatores evolutivos. Fernando, quais são os fatores evolutivos? Me lembra aí, porque eu sei que isso aparece bastante nas provas. Lembro sim. Os fatores evolutivos são mutações aleatórias não induzidas, mutações não proporcionais, mutações que acontecem aleatoriamente dentro da população. E mutações significam o quê? Mudanças. Mudanças no padrão genético da população. Além das mutações, eu tenho seleção natural, né? A seleção natural vai favorecer ou vai direcionar, né, as características para aquelas que sejam ou que tenham maior valor adaptativo, ou seja, aquelas que gerem uma maior capacidade de sobrevivência e maior capacidade reprodutiva dentro da espécie. Migração também é um fator evolutivo, porque migração permite fluxo gênico. Migração permite mistura. Migração permite que genes saiam de um determinado local e cheguem em outro local. O fluxo migratório faz com que blocos gênicos que se criaram numa determinada situação possam encontrar blocos gênicos, né, de indivíduos que representam a variação da mesma espécie, proporcionando então mistura, proporcionando variabilidade, certo? Um outro fator evolutivo é deriva gênica. Deriva gênica são eventos aleatórios que levam a alterações nessas frequências. Por exemplo, acidentes, né, uma catástrofe, enfim, são eventos que não conseguem ser direcionados ou que não conseguem ser previstos. E, por fim, os cruzamentos preferenciais.
Cruzamentos preferenciais também acabam atuando como um processo de seleção. É um tipo de seleção, é uma seleção sexual, é um braço da seleção natural. Então eu vou direcionar determinados padrões que são mais atrativos dentro daquela população para que a reprodução aconteça. Jovens, eu gostaria de passar aqui a tarde inteira, a noite inteira, a manhã inteira, discutindo genética de populações com vocês, pois não há assunto mais empolgante do que esse. Esse assunto é do caceta, certo? E aí eu preciso entender, né, que a questão está aqui esperando por mim. Então a gente tem que focar. Foca, professor na questão. O valor preditivo do equilíbrio, tá? Para um gene com duas variações alélicas, por exemplo, azão e azinho, a gente tem a seguinte situação. Vamos usar uma linguagem que se usa na estatística. Eu vou chamar o azão, que é o alelo dominante, de P, e o azinho, que é o alelo recessivo, de Q. E dessa forma eu entendo o seguinte: se eu pegar o total de alelos dominantes mais o total de alelos recessivos, eu tenho que ter, né, 100% dos meus alelos, ou seja, P mais Q vai ser igual a 1. Dessa forma, quando eu penso no genótipo homozigoto dominante, azão, eu posso pensar em P ao quadrado. Quando eu penso nos genótipos heterozigotos, que podem ser representados pelo azão com o azinho ou pelo azinho com o azão. Lembrem sempre que o heterozigoto representa duas possibilidades, tá, gente? Então eu tenho 2PQ. E quando eu penso no genótipo homozigoto recessivo, azinho, eu estou pensando em Q ao quadrado, tá? Se P mais Q é igual a 1 e esses alelos dominantes ou recessivos precisam, né, se combinar aos pares, né, e isso também vai ser igual a 1, eu tenho que P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado é igual a 1, certo? O princípio preditivo de equilíbrio de Hardy-Weinberg diz que se eu coloco as frequências alélicas nessa fórmula e eu consigo um resultado igual a 1, significa dizer que aquela população está em equilíbrio. Dessa forma, para P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1, eu tenho, na verdade, que os genótipos ou os indivíduos homozigotos dominantes mais duas vezes os heterozigotos mais os indivíduos homozigotos recessivos representam o total de indivíduos da minha população. Fernando, o que tem a ver isso com a questão? Uai, tem tudo a ver isso com a questão. Ele está falando que a população está em equilíbrio, então a população tem que obedecer esse princípio. Só que a questão está falando de sistema ABO. Então vamos lá para o sistema ABO. Vamos lembrar sistema ABO. O sistema ABO é um sistema de reconhecimento sanguíneo, tá? Esse sistema de reconhecimento sanguíneo é baseado em um gene que apresenta 3 variações alélicas. Pô, os caras pegaram uma questão de genética de populações e eles combinaram a genética de populações a sistema ABO. Muita gente fica, né, decorando a genética de populações pensando em azinho, ou seja, P e Q. P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Aí quando aparece um gene que tem 3 variações alélicas, a pessoa fala: eita caramba, não sei fazer. Claro que sabe, é genética de populações. Isso aqui é legal demais. Vamos lá, presta atenção. Se eu tenho aqui, ó, isão A, isão B e izinho como variações alélicas, e na própria questão ele me diz, considerando que P é igual à frequência de isão A, Q é igual à frequência de isão B, e R é igual à frequência de izinho, então, pela lógica, eu entendo que P mais Q mais R é igual a 1. O fenótipo para os tipos sanguíneos são AB e O. Está representado lá na tabela. Tá? Os genótipos correspondentes para o fenótipo A, isão A ou isão A, izinho. Lembrando que os heterozigotos sempre permitem duas possibilidades, isão A, izinho ou izinho, isão A. O B, isão B ou isão B, izinho. Mas é um heterozigoto, então tem duas possibilidades, isão B, izinho ou izinho, isão B. AB, né, é isão A e isão B. Só que é heterozigoto, então tem duas possibilidades, isão A, isão B ou isão B, isão A. E o O é representado pelo genótipo izinho, izinho. Gente, isso é o básico. Isso todo mundo tem que saber para trabalhar com questões de sistema ABO. Tá? Vamos lá então, vamos entender de onde que ele tirou essa ideia aqui.
Ora, jovens, se eu tenho, né, o A como isão A, ou 2 isão A, izinho, significa dizer que eu tenho o fenótipo A representado por P ao quadrado mais 2PR. O B, que é o quadrado, mais 2 que é R, o AB, 2PQ e o O, R ao quadrado. Sim, Fernando, foi daqui que ele tirou essas frequências? Foi! Eu recebo muita gente me perguntando, professor, de onde que o cara tirou essas informações? Uai, do valor preditivo, da genética de populações, do princípio de Hardy-Weinberg, de uma população em equilíbrio. Está escrito no texto base. Ai, que questão gostosa. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. Se P mais Q mais R é igual a 1, então P mais Q mais R ao quadrado, que são os alelos que em organismos, né, diploides como nós se combinam aos pares, tem que ser igual a 1. E o desenvolvimento disso é o que, Fernando? Uai, P ao quadrado mais 2PQ mais 2PR mais 2QR mais Q ao quadrado mais R ao quadrado igual a 1. Ou seja, isão A mais 2 vezes isão B mais 2 vezes isão A, izinho mais 2 vezes isão B, izinho mais isão B mais izinho, izinho é igual a 1. É o total de genótipos referentes ao sistema ABO, galera. Isso aqui é tranquilo quando a gente entende, não é? Espero que vocês agora digam, estou entendendo. Então vamos encerrar essa questão. Ele diz assim, ó, nessa população 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O. Então a frequência de O é igual a 25. Consequentemente, eu sei que O é izinho, izinho. Então, a frequência de izinho, izinho é igual a 0,25. Izinho, izinho é R ao quadrado. Então, a frequência de R ao quadrado é igual a 0,25. Fernando, tem como a gente calcular a frequência só do izinho? Tem, uai. É só tirar a raiz quadrada daqui e tirar a raiz quadrada daqui. Então, a frequência de R é igual a 0,5. Da mesma forma, na questão, ele me informa o seguinte. 16% pertencem ao grupo A, homozigotos. Jovens, A homozigotos, ou seja, ele está me dando a frequência de azão a azão. A frequência de azão a azão é de 16%. Logo, eu tenho frequência de isão A, 0,16. Quem é isão A? P ao quadrado. Então, a frequência de P ao quadrado, 0,16. Tiro a raiz quadrada de P ao quadrado, tiro a raiz quadrada de 0,16, a frequência de P é 0,4. Ou seja, a frequência de isão A na minha população é 0,4. Se P mais Q mais R é igual a 1, eu sei o valor de P, eu sei o valor de R, então eu sei o valor de Q, que é 0,1. Beleza? Jovens, com isso que eles me deram no texto base, eu tenho as frequências de cada alelo na população, de isão A, de isão B e de izinho. Dessa forma, eu vou para o enunciado. A porcentagem de doadores compatíveis com alguém do grupo B nessa população deve ser de... Gente, presta atenção, doadores compatíveis. Ele não está pedindo o número de pessoas do grupo B. Teve uma porrada de gente que, nessa questão aqui, né, foi lá e rapidamente foi tentar calcular o número de indivíduos do grupo B, ou a frequência de indivíduos do grupo B. Não é só isso, ele pediu doadores compatíveis com o grupo B. E aí nós temos que lembrar das transfusões em sistema ABO. Galera, um dia a gente vai dar uma aula só sobre isso. Mas lembrem, o indivíduo de sangue O é aquele que pode doar e receber de O e pode doar para todos os outros tipos sanguíneos. Se O pode doar para todos os outros tipos sanguíneos, O pode ser um doador compatível com B. E o indivíduo B é aquele que pode doar e receber de B, mas também pode doar para B e receber de O. Então, o indivíduo B também pode ser um doador compatível para B. Consequentemente, eu quero saber qual é a frequência de doadores compatíveis com B? Eu quero saber a frequência de indivíduos do tipo B e do tipo O na minha população. Se eu tenho as frequências alélicas, e eu sei que a frequência de O é 25%, pois está presente aqui no meu enunciado, no meu texto base, basta calcular a frequência de B, que é a frequência de Q ao quadrado mais 2QR, que está presente aqui no seu texto base.
né? A frequência de Q ao quadrado mais 2QR é 0,11. Consequentemente, a frequência de indivíduos B na minha população é de 11%. Então, somando 11 a 25, eu tenho aí 36%. Beleza, jovens? Galera, só para a gente entender a relevância e a recorrência desse assunto no Enem, eu tenho aí, né? Esse assunto é um assunto de genética. Genética tá ali, ó, 23 questões. Ih, tá lá embaixo, professor, então isso aí não é importante. Putz, acaba sendo bastante importante, porque quando aparece, né, pode fazer um certo estrago aí, tá? E dentro da genética, a gente tem nas divisões o assunto dentro de grupos sanguíneos e genética de populações. Não se enganem quanto a isso, tá? Fernando, só apareceu uma questão de genética de populações até hoje, né, de 2010 até 2020, né? Então provavelmente foi essa que você fez. Como questão numérica sim, mas genética de populações é uma área da evolução e muitas questões de genética de populações aparecem dentro do conteúdo evolução no Enem. E aí a gente vai ter mais oportunidade de conversar sobre isso depois. Galera, eu agradeço muito. Meu nome é Fernando Santana. Eu sou professor de Biologia, cedido pelo Colégio Único Educacional, para fazer parte dessa equipe sensacional da Liga dos Professores, que está com vocês aí, né, nessa resolução de questões do Enem. Galera, tchau para vocês e junta na gente que dá liga, hein?